Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí, né, o Flamengo em preparação para essa quinta-feira enfrentar o Bahia, né, pelo volta da Copa do Brasil. E nesse vídeo aqui vamos falar um pouco sobre essa preparação do Flamengo, sobre um pouco também sobre a apresentação do Gonzalo Plata, né, que foi ontem, nessa segunda-feira. E também, né, De La Cruz fica apto ou não para poder jogar quinta-feira. Vamos falar sobre isso também. Zico, durante uma entrevista aí para o portal de notícia, ele falou sobre por que o Flamengo está sofrendo com tantas lesões, principalmente musculares, e sua resposta vai fazer você rir, tenho certeza disso, né? Então vamos embora com mais um vídeo aí. E a última coisa que eu esqueci de falar já, patrocinador do PixBet solta uma publicação no antigo X, né, o Twitter, vamos dizer assim, o antigo Twitter, o X, sobre um novo reforço para o Flamengo e atacante. Então vamos embora acompanhar mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, tamo junto, se inscreve no canal também e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Boa tarde, gente, já recebi aqui, vocês já viram a equipe? Que adorei o meme dela, vou usar aqui, ó. No Flamengo, Plata foi apresentado e falou sobre a ansiedade em fazer o primeiro gol no Maracanã. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Vestir a camisa do Flamengo era um desejo antigo do equatoriano Gonzalo Plata. O atacante tinha até propostas mais vantajosas financeiramente para deixar o Catar, só que preferiu o clube rubro-negro. Como tú dices, habían otros equipos interesados en mí, pero es muy difícil poner en una balanza lo que es Flamengo y lo que son los otros equipos, así que no lo pensé, decidí en estar acá, ellos hicieron lo posible, yo hice lo posible y aquí estoy, gracias a ellos. Plata não vê a hora de jogar diante da torcida rubro-negra no Maracanã. Como não está inscrito na Copa do Brasil, isso deve acontecer neste próximo domingo, no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Poder hacer un gol ahí en el Maracaná y que todos griten, la verdad es que va a ser un día muy especial para mí. Como estava no Catar, o jogador quer aproveitar o período de treinos no Ninho do Urubu para se adaptar ao ritmo de jogo daqui. Los jugadores de aquí de Flamengo son top, hay jugadores que campeones del mundo, jugadores de selección. Plata saiu jovem do Equador e foi campeão português pelo Sport. Defendeu também o Valladolid da Espanha antes de ir para o Al-Sadd do Catar. No Flamengo, tem a oportunidade, aos 23 anos, de virar ídolo de uma torcida maior que a população do país dele. Tem Vene Casagrande, mais um reforço aí do Flamengo. Bom jogador, né, Vene? Bom jogador, chega para uma posição que o Tite havia pedido desde o começo da temporada. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou até o Luiz Henrique, que hoje está se destacando com a camisa do Botafogo e também hoje está na seleção brasileira, servindo a seleção brasileira. E ele chega para essa posição que o Tite pediu, ponta direita, que tem um jogador que vem se destacando bastante também, que é o Luiz Araújo. Mas diante do cenário do Flamengo com muitos desfalques, qualquer reforço, claro que vai ajudar bastante o técnico Tite. E o Gonzalo Plata, equatoriano, ele chega para, digamos assim, quebrar um histórico ruim dos equatorianos que chegam ao Flamengo. Ele é apenas o quarto que chega, o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo, e o último não deixou nem um pouco de saudade, que foi o zagueiro Eraso. O El Galante, ele chegou com muita moral. Nossa, quantos anos tem isso? Ai, confesso que eu não lembro o ano exato aqui 10 agora. 10 anos mas, talvez, enfim, hein? Não deixou nem um pouco de eu já saudade. trabalhava, devia ser 13, 14, não? Será? Acho que um pouquinho A estreia depois. dele, ele levou cartão vermelho, aí no jogo que ele voltou depois, ele falhou em todos os gols, enfim. O Gonzalo Plata, ele chega aí para, digamos assim, quebrar essa sina dos equatorianos com a camisa do Flamengo. Mas é muito bom jogador, atua pela ponta direita, um jogador rápido, veloz. Acho que vai ajudar bastante o técnico Tite nesse setor ofensivo e quem sabe pode formar uma dupla de ataque com o Gabigol, que a gente pôde ver na imagem ali os dois juntos. Mas eu fico muito na dúvida se de fato o Tite vai utilizar o Gabigol como o reserva imediato do Pedro. Acho até que o Bruno Henrique pode ganhar mais chances com o técnico Tite. E como ficaria, Vene? Aí depende. Eu acho o seguinte, o Luiz Araújo ele tem que ser titular. Se a gente parar e analisar momento, ele, se não é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Gerson, é um dos melhores ali, é top 3. O Luiz Araújo, para mim, tem que ser titular. Em todos os momentos, sempre que ele foi utilizado,
o Luiz Araújo, ele sempre performou. Não. Ele não é um cara Eu vou que... discordar num primeiro momento. Inclusive, eu sempre elogiei ele aqui nesse programa, falo pra você, não quer me dar. Teve momento que ele deixava a desejar, tomada de decisão, enfim, ele evoluiu bastante. Taticamente falando, sempre foi um jogador muito importante, porque ele sabe jogar muito sem a bola. Muito sem bola, é um jogador extremamente importante. Mas ele evoluiu na tomada de decisão dele, evoluiu também a parte física, tanto é que, se eu não me engano, é o jogador que tem mais partidas, não a maior minutagem. Mais partidas com a camisa do Flamengo na temporada. Ele tem que ser titular, na minha opinião. E aí o Tite, que numa entrevista coletiva recente disse que é um camaleão, que ele gosta e se adapta rapidamente às dificuldades, agora ele vai ter que ser um camaleão de fato. Porque não dá para ele manter o esquema tático que ele tanto gosta. Eu acho que sem o Pedro, eu colocaria um 4-4-2 clássico. E aí ele tem que ver nos treinamentos quem vai se destacar. Se o Gabigol vai pedir passagem, se o Bruno Henrique vai ser esse jogador... Seria o Luiz Araújo e o Bruno na frente, no 2? Eu botaria isso. Num primeiro momento, eu botaria o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu acho que pode dar certo. E você faria como, Pedrosa? Quem seriam os teus 4? Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta... E Gerson? E Gerson. Seria o meu meio-campo. Olha, Fernanda, é muito complicado você mexer na estrutura da sua equipe durante a temporada, né? Ao mesmo tempo, você tem que encontrar soluções quando existem as lesões acontecendo. O Gonzalo Plata, inclusive, ele é um jogador que o Vasco quis e negociou com esse jogador. O Corinthians quis também, depois o Flamengo chegou de assalto, tomando assim... Ele fala sobre isso ali. Exatamente. E o Flamengo chegou, já botou a proposta na mesa e levou. Acho que é um jogador que vai ser muito importante, principalmente nesse momento de ausências do Flamengo. Concordo com o Veni que o Luiz Araújo tem que ser titular, e tem que ser titular para mim há muito tempo, porque é rápido, é veloz, tem um chute de fora da área que é muito importante também para o Flamengo. E lá na frente, a oportunidade do Bruno Henrique ser o titular ou o Gabigol. O ponto é, o Tite gosta de jogar com referência. Nenhum desses jogadores pode ser uma referência de camisa 9 como era o Pedro. E não é a hora do Carlinhos? Eu acho que não. Se você tem um Bruno Henrique como oportunidade, você tem um Gabigol também ali, o Carlinhos ele pode entrar até em uma eventual necessidade. Mas para mim o titular tem que ser o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, concordo com o Vene. Só não sei se ele vai utilizar a estrutura do 4-4-2. Não acredito nisso, tá? Não acredito. Acredito mais nele até colocando o Luiz Araújo do lado esquerdo e um Gonzalo Plata do lado direito, ou puxando o Gerson para a ponta direita. Que já vimos, né? Exatamente, do que utilizando um 4-4-2. Não sei, talvez ele possa surpreender, mas eu não acredito nele mexendo em estrutura tática para início de preparação, assim, para início de jogo. E assim, eu acho isso que, na verdade, é complicado, mas em algumas semanas você consegue retocar. Eu tô falando, por exemplo, do Arthur. O Arthur mexeu na estrutura tática dele no Botafogo, que estava até funcionando, mas por peças que ele perdeu, ele acabou retocando isso taticamente e deu certo. Assim, eu acredito que o elenco do Flamengo seja um elenco muito qualificado ao ponto de conseguir trocar talvez um pneu com um carro andando. Já vimos isso acontecer muito no futebol. Eu acho que não é impossível o Flamengo se adaptar. Durante a Copa América, quando a gente imaginou que o Flamengo fosse ter o pior momento na temporada, foi quando, na verdade, se destacou. Foi o melhor. Inclusive, se tornou até líder do Campeonato Brasileiro, diante de uma dificuldade muito grande na ausência dos seus principais jogadores. E ali, eu elogiei bastante o técnico Tite, porque ele conseguiu tirar leite de pedra. E, na verdade, ele se reinventou. O estilo de jogo dele mudou. Ele, em muitas partidas, ele dava a bola ao adversário, totalmente diferente da postura atual. Eu acho que nesse momento o Tite vai ter que se reinventar. Eu concordo com o Pedrosa. Não acredito no Tite mudando o esquema tático, porque no meio dessa temporada a gente até criticou isso aqui pela teimosia dele, porque ele poderia ter mudado em alguns momentos. Mas, querendo ou não, mesmo com muitos desfalques, o Tite continua tendo boas opções. O Gonzalo Plata é uma baita opção. É um jogador de seleção equatoriana. A verdade é essa, é um jogador extremamente habilidoso. O Luiz Araújo é um bom jogador. O Bruno Henrique é um bom jogador. O Gabigol, embora esteja vivendo o pior momento da carreira, também é bom jogador. Inclusive o Gabigol, que sempre reclamou de falta de minutagem com o técnico Tite, agora ele não vai poder reclamar disso. Só depende dele. Agora chegou o momento para o Gabigol chegar e abraçar a causa. A verdade é o seguinte, se ele vai continuar ou não, mas é o momento dele se valorizar novamente pro futebol brasileiro. Porque se ele quiser fazer um bom contrato com uma futura equipe, agora é o momento. É verdade. Ele vai ter que fazer boas partidas, ou pelo menos tentar fazer, mostrar algo que ele não mostrou em um passado recente. A grande verdade é que a maior característica sempre do Gabigol, né, Pedrosa,
foi sempre a coragem dele. Ele, tecnicamente, é um bom jogador e a gente sabe disso, isso é incontestável. Mas ele se transforma em um dos maiores ídolos da história do clube do tamanho do Flamengo com a coragem que ele tem. Ele é um jogador que, até muito pouco tempo atrás, o rival, que aí eu tô falando de mim, de você, como vascaíno, quando a gente olhava, o Gabigol vai entrar, ou é o... Cara, esse cara vai fazer um gol, cara. Vai ver só. Porque a gente tinha uma certeza, porque ele tinha essa coragem, ele tinha essa capacidade de quanto mais críticas ele sofria na arquibancada do time adversário, mais ele performava. E essa característica dele, nessa temporada, ela sumiu. Talvez pelos problemas que a gente sabe que o jogador enfrentou em questão do doping e tudo mais. Mas ele precisa entender que ele precisa resgatar de novo esse Gabigol. E a oportunidade é agora. Deus está mostrando, assim, uma oportunidade para ele que é surreal essa oportunidade. O que o Vene traz, como o mercado enxerga hoje o Gabigol? Um jogador que tem um problema com doping, e a gente não sabe qual é o futuro dele. Um jogador que tem um salário alto, porque ele merece, fez por onde. Mas, no momento, qual time hoje pagaria o salário pra ele, que é um salário grande? Vários. Vários? Vários. Eu não acredito nisso, tá? Ou pelo menos iriam prometer. Já tentaram, né? Já. Você acha que o Cruzeiro não tem interesse no Gabigol? Tem. Você acha que o Palmeiras não tem interesse no Gabigol? Mas o que eu quero te perguntar... O Corinthians não tem interesse no Gabigol. Talvez eu não me expressei bem. Eu não tô tirando o valor do Gabigol. Eu tô dizendo o momento da carreira dele. Exato, é isso que eu tô falando. É a pior fase da carreira dele. Vamos lá, o Palmeiras fez uma proposta pro Gabigol, de pré-contrato. Eu não sei qual foi o valor do salário. Exemplo, X. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O próprio Palmeiras fala isso publicamente. Ofereceu um contrato de 3 anos ao Gabigol para ganhar X. Só que nessa reta final, se ele mete muito gol e se destaca, o próximo clube vai oferecer 2 vezes X. Entende o meu ponto? Claro. Porque o que o Palmeiras ofereceu foi porque ele fez até agora. E não porque ele está fazendo. A história que ele já construiu, ninguém tira dele. Agora, se ele se valorizar novamente, ele pode exigir um contrato mais longo, exemplo, de 5 anos, e um salário maior, luvas maior. Esse é o ponto, entendeu? Ele pode ganhar mais se ele se destacar. Ou continuar nessa fase que ele está e abraçar o próximo contrato dele, que provavelmente não vai ser do valor maior do que se ele se destacar agora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Com certeza. Esse é o meu ponto. Não concorda? Mas isso é natural, cara. Olha só, o Gabigol é um jogador que se adaptou durante a carreira inteira dele. No Santos, ele chegou a ser ponta direita. O Gabigol surge como um jogador habilidoso, um jogador veloz, um jogador que parte pra cima e que mete gol também. Quando ele chegou ao Flamengo, ele continuou sendo esse jogador. Tanto que ele no Santos foi artilheiro da Copa do Brasil, foi um jogador que já tinha artilharias no seu currículo. No Flamengo, ele conseguiu se tornar um cara eterno, porque ele não só tinha essa velocidade, essa habilidade, mas o senso de posicionamento do Gabigol, e talvez até mais do que a coragem, na minha opinião, seja a principal característica dele. O Gabigol fazendo facão quando ele tá bem fisicamente, quase nenhum jogador no Brasil faz o que ele faz. Ele é um cara extremamente decisivo. Então ele se notabilizou pelo esse poder de decisão. O ponto é, fisicamente o Gabigol consegue ser aquele jogador que ele já foi? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele continua sendo o Gabigol, inteligente, tecnicamente bom jogador? Continua, mas o futebol hoje te exige demais. Se você não está 100% das suas condições físicas, você não consegue entregar o que você conseguia antigamente. E você sabe, todo mundo aqui sabe, que o Gabigol teve um problema, não só na temporada passada, que ele fala sobre isso, da lesão que ele teve, que ele jogou lesionado e até se arrependeu por essa situação, mas nesse ano também ele não se preparou como um atleta normal, porque ele teve um tempo muito grande de inatividade por conta do doping. Então, meu ponto aqui não é sobre a personalidade de Gabigol, sobre se ele vai entregar, se ele não vai entregar. O Gabigol fisicamente tem condição de ser o Gabigol que a gente acha que ele pode ser, que a gente, digamos assim, acha que o salário dele vale pra ser? É ele que tem que mostrar isso pra gente, porque a verdade é, há 1 ano e meio, o Gabigol não mostra ser o Gabigol que a gente conhece. Esse é o ponto. Não, a gente tá no mesmo pé, então, porque hoje o Gabigol é uma incógnita. É uma então, incógnita. mas é isso que eu tô falando, gente. Eu gosto muito Quando dele. eu falo da Mas coragem, a coragem pontos. não é uma valência Sim. na parte física. Mas quando eu digo a coragem, eu digo todas essas qualidades físicas que ele tem, que eu entregava essa capacidade de querer e poder. Sim. Porque eu posso querer e posso não poder, correto? Ele não tem mais não é que ele não tem mais a coragem, mas a gente vê o Gabigol entrar e a gente não vê mais, por exemplo, ele sendo altamente decisivo. E eu acho que a minutagem pode estar influenciando nisso, a parte física principalmente. Sim. Então, assim, quando eu falo da coragem, eu falo da principal característica dele, porque era aquele Antes perfil da do última Gabigol, lesão, né? o Gabigol estava crescendo de rendimento. Ele fez jogos importantes para o Flamengo, deu assistência, fez gol de pênalti. O que aconteceu? Numa sequenciazinha, outra lesão. Sim. O que me garante que ele vai continuar tendo a sequência? Isso sem ser titular.
sem jogar 90 minutos. Então, assim, quem tem que mostrar pra gente que ainda é o Gabigol, é o Gabigol. Exato. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. A pergunta é a dúvida que todo mundo tem. De La Cruz joga ou não joga quinta-feira? Então, De La Cruz vive dias importantes do Flamengo, né, para ver se ele consegue se recuperar a tempo para poder voltar e jogar, ajudar o Flamengo, né, a avançar de fase nesta quinta-feira, né. Obviamente, desde o último dia, né, desde ontem, De La Cruz ainda não treinou junto com o elenco. Vem fazendo tratamento na academia, vem fazendo trabalho de fortalecimento na academia, né. Então, nessa segunda-feira, ele ainda não treinou com o elenco e, obviamente, ainda vai realizar treinamento nessa terça-feira. Ou até mesmo o Flamengo deve estar treinando no horário que eu estou gravando o vídeo, né. Então, mais pra frente, daqui a algumas horas, sabemos se o De La Cruz treinou ou não. Então, o De La Cruz tem 2 dias para poder treinar junto com o elenco, né. Essa se treinou ou não, e na quarta-feira, que é jogo. Então, é uma baixa importante, mas sabemos que o Flamengo tem jogadores ali que possa substituir o jogador à altura, né? À altura, vamos dizer assim, né? Após uma série de lesões que o Flamengo vem sofrendo aí, né? O mês de agosto, principalmente aí, né? Consigo dar uma sugestão inusitada para o Flamengo se livrar das lesões, né? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Opa! Tem que descobrir a razão. Porque tem tanta lesão no Flamengo, principalmente musculares. Ter problemas de joelho, tornozelo, pancada é uma coisa. Mas quase a mesma lesão para muita gente é preocupante, né? Tomara que descubra para que não aconteça com os jogadores. É uma reta final, o Flamengo está nas 3 competições. É a hora de uma prontidão. Não custa nada fazer uma visita a São Judas Tadeu. Ajuda a dar uma limpeza. Jogar um padre lá pra benzer esse time do Flamengo é que tá difícil, né? E o Martial, vem ou não vem? A patrocinadora master do Flamengo aí, né? Faz uma publicação enigmática nas redes sociais. E a última vez foi do Michel. O Michel veio. Será que o Martial vem? Então aqui, Pixbet, né? Twitter. Qual o melhor prato francês? Ratatouille. Então, quando aconteceu a mesma coisa com o Michel veio. Se não teve com o Michel, teve com o Alcaraz. E agora com o Martial. E agora, será que vem ou não vem, na tua opinião? Então é isso aí. Tamo junto, deixa o seu like e é nóis, nação!